Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um ninguém a lenda. Capítulo 490, Eu sou o chefe. A voz que Royce conseguiu emitir entre os dentes cerrados não era alta, mas mesmo que não tivessem ouvido o que ele disse, todos os Maelstrom na sala reconheceram aquele rosto no instante em que o viram. Como deveriam chamá-lo? Presságio da morte? Esse título havia recentemente passado para alguém chamado V, cujo número de vítimas em show solo já havia superado o de Kaká. Monstro? Seu nível de cromo não era particularmente alto. Sua carne ainda era claramente visível em algumas partes, ao contrário de Adam Smasher, que era uma placa de metal ambulante. Monstro não combinava muito bem. E depois, apenas um termo, um que se espalhou amplamente especialmente em algumas danças cerebrais tabu, parecia funcionar. Ciberpsicopata. Todo Maelstrom sabia que Kaká não era tão cromado assim, mas depois de ouvirem as histórias, como ele lutava, o que fazia, essa era a palavra que vinha à mente. Porque aos olhos deles, só alguém completamente desequilibrado poderia enfrentar Makstack ou Adam Smasher e sair vivo para contar a história. Resumindo, mesmo entre os lunáticos da Maelstrom, Kaká era um louco de outro nível. Eles podem se tornar psicopatas cibernéticos algum dia se viverem o suficiente. Mas Kaká já era um. Ninguém queria encarar um psicopata cibernético. E no entanto lá estava ele, observando-os. E eles não tinham para onde correr. Tenho que dizer, seu grafite do Maelstrom ficou muito maneiro. Ao saltar da viga de aço a 9 metros de altura, Carl examinou as pichações de gangues nas paredes da fábrica. Aterrissou sem esforço no meio do chão, bem no meio da zona de perigo do Maelstrom. Uma pena que os cantos estejam um pouco mal acabados. Quem pintou isso claramente não tinha muita delicadeza. Seu tom era casual, quase alegre. Se você ignorasse o sangue e os corpos espalhados pela fábrica, era como se ele estivesse admirando uma exposição de arte. Royce não respondeu às palavras de Carl. Ele apenas o encarou, e então fez a pergunta que todos em Maelstrom estavam se perguntando. Que diabos você está fazendo aqui? Ao seu redor, os membros da gangue Maelstrom ergueram lentamente suas armas. Nenhum deles ousou se mexer, a menos que Carl o fizesse primeiro. Quem disparou o primeiro tiro? Com certeza seriam os primeiros a morrer. Na época em que Kaká ascendeu à fama, foi em cima dos cadáveres do Maelstrom. É claro que eles pensaram em vingança, até sonharam com ela. Mas depois de assistir às suas lutas, nenhum deles teve coragem. Os Maelstroms de hoje não eram diferentes. É por isso que mesmo em meio a um golpe interno, Royce ainda fez sua pergunta. Estou procurando por Brick. Cara apontou para o homem imobilizado no chão. Brick, que estava visivelmente atônito, como se não esperasse que nada daquilo o envolvesse. Aceitei um contrato. Uma das suas equipes se meteu em algo que não devia. O cliente não pediu descrição, então aqui está o que aconteceu. Você atacou uma das cargas da Rogue. Ela me contratou para dar uma lição no chefe da Maelstrom. Mas, os olhos de Carl se fixaram em Royce. Considerando a situação atual de Brick, parece que ele não é mais o chefe. Então, acho que, estou aqui para te ensinar uma lição, Royce. Atingimos a carga da Rogue, então ela contratou a Kaká para revidar? O resto do Maelstrom ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, mas Royce, ele compreendeu imediatamente. Ele havia enviado os esquadrões próximos para atacar comboios como parte de seu golpe contra Brick, e claramente, um deles havia atingido o equipamento de Rogue. Eles tinham irritado Rogue. Agora Rogue enviou Kaká para acertar as contas. E agora tudo ficou muito mais complicado. Se isso tivesse acontecido ontem, ou mesmo esta manhã, antes da emboscada, Royce teria adorado deixar Kaká ir atrás de Brick. Com certeza. Mesmo que tivesse acontecido logo após o golpe, ele poderia ter engolido a situação. O Maelstrom tinha mais de 1.300 membros. Certamente eles dariam conta do recado. Mas não. Kaká apareceu agora mesmo. Que diabos ele poderia fazer? Admitir que era o chefe significava se tornar alvo de Kaká. E isso só significava uma coisa, briga. Negar que ele era o chefe? Todos ao seu redor tinham acabado de vê-lo humilhar Brick. Se ele recuasse agora, o que eles pensariam? Aquele Royce era um covarde. Que ele nem sequer teve coragem de assumir o título na frente do Kaká. E se isso vazasse? Ele poderia dar adeus à sua reputação e à sua vida. Maelstrom tolerava a loucura. Tolerava a violência. Mas não podia tolerar um chefe que espancava os seus e se humilhava perante os de fora. Entretanto, a lógica de Carl era simples. Ele viera aqui para dar uma lição no chefe de Maelstrom. Se Royce recuasse, tudo bem. Ele simplesmente quebraria a terceira perna de Brick e encerraria o assunto. Se Royce admitisse que era o chefe, Carl quebraria seus braços e pernas. Um parabéns, apropriado. Carl ficou olhando fixamente esperando. Royce viu as expressões nos rostos de sua própria equipe. Não nos envergonhe, porra. E ele entendeu exatamente o que tinha que acontecer. Ele não derrubou Brick apenas porque o odiava. Isso aconteceu porque Brick começou a fazer concessões, a trabalhar com pessoas de dentro da empresa, aceitando o dinheiro delas. Royce detestava fazer concessões. Trabalhar com grandes empresas era uma coisa, se elas te pagassem. Mas comprar informações privilegiadas, bajular, deixar que te manipulassem. Isso era coisa de puxa-saco. E Royce não era cachorro de ninguém. Você paga para ele fazer um trabalho? Ótimo. São negócios. Mas se submeter às ordens de outra pessoa? Nunca. Então Royce tomou sua decisão. Eu sou o chefe.
Ele gritou isso com toda a convicção do seu corpo, depois ergueu a arma e atirou diretamente em Kara, sem se importar com os membros da gangue Maelstrom que estavam atrás dele. Capítulo 491. Correr. Isso aí, chefe. É assim que se mostra a coragem. Em meio aos murmúrios de aprovação da tripulação do Maelstrom, eles se moveram em sincronia, erguendo suas armas brancas e cercando Kara. Ao contrário de Royce, que atirou sem se preocupar com fogo amigo, esses Maelstromers ao menos tinham um domínio razoável de táticas coordenadas de enxameamento. Claro, Kaka talvez conseguisse lidar com uma pessoa, talvez duas, quem sabe até 5 ao mesmo tempo. Mas quando as armas vinham de todas as direções, da frente, de trás, dos dois flancos, o que alguém poderia fazer? Vamos lá, Kaka não era o Adam Smasher. Ele não tinha placas subdérmicas. Se aquelas armas o atingissem, ele ficaria com hematomas como qualquer outra pessoa, roxo e azul por todo o corpo. A lógica deles não estava errada. Kara não era Adam Smasher. Se ele fosse atingido, em qualquer lugar que não fosse nas mãos, certamente sofreria danos. Mas ele era Kaka. Eles não estavam o cercando. Eles estavam se entregando sozinhos. Você realmente se atreveu a chegar perto de mim? Murmurou ele. Com um leve suspiro, Kara inclinou a cabeça, desviando de um tiro disparado por Royce. A bala passou zunindo e atingiu o peito de um membro da gangue Maelstrom que estava por perto, o impacto ressoando com o estalo seco de metal e carne. Naquele instante, Kara levantou as duas mãos. Quando se trata de cortar materiais resistentes, o arame é uma ferramenta brilhante. E no caso de Kara, era o melhor do mundo. Seu arame monomolecular característico. Sua lâmina era tão fina que podia atravessar carne e armadura como se fosse ar. Nem mesmo os capangas da Maelstrom com implantes subdérmicos conseguiam detê-lo. O sangue jorrou no ar. Membros voaram pelos ares. Num piscar de olhos, Kara desapareceu do centro do cerco. Quando a próxima onda de capangas da Maelstrom avançou, pisoteando os cadáveres de seus camaradas para se posicionar, eles não viram nada além de um pequeno dispositivo ativo no chão, onde Kara estivera. Quando perceberam, um grito uníssono ecoou pelo grupo. Granada cortadora laser. Correto, respondeu a voz de Kara vinda de cima. Ele já estava no ar, o pé batendo em uma viga de sustentação vertical, impulsionando-se ainda mais para cima. Assim que ultrapassou a área, a granada detonou no momento exato. Kara sempre personalizava suas granadas, pavios curtos, detonadores instantâneos. Esta estava programada para ativar meio segundo depois de ser solta. E nesse meio segundo, nenhum dos Maelstromers ao redor conseguiu escapar. A teia de laser irrompeu, destruindo tudo em seu raio de alcance. Corpos já mutilados foram retalhados uma segunda vez. Aqueles que estavam inteiros foram despedaçados na hora. Cada Maelstrom que havia atacado recebeu sua recompensa exatamente na ordem em que chegou. Enquanto os lasers cortavam a carne e a pele sintética, alguns membros do Maelstrom na periferia, com sorte o suficiente para não serem atingidos pela explosão, avistaram Kara no ar. Aí está ele. O Kaka está lá em cima e iluminem-no. Para membros experientes de gangues de rua, a morte de alguns aliados não os deteve. Eles esperavam que Kaka fizesse algo ousado. E agora que ele estava no ar, viram uma oportunidade. No ar, não há como mudar de direção. Ele estava vulnerável. Informações da Maelstrom indicavam que Kaka tinha tendões reforçados. Ele conseguia mudar de trajetória no ar. Mas pelo que viram, ele já havia usado essa manobra para desviar da própria granada. Ele exagerou na dose. Os artilheiros do Maelstrom ergueram suas armas, acompanhando a trajetória de sua queda. Era hora de matá-lo antes que atingisse o chão. Kara, pairando no ápice do salto, não entrou em pânico. Em vez disso, daquele ponto de vista perfeito, ele examinou o campo de batalha. Royce havia trazido 53 homens, sem contar Brick, que estava encurralado nas proximidades, totalizando 54. Após o ataque inicial de Kara com o arame farpado e a granada, 44 ainda estavam de pé. Apenas 9 mortos. Não admira que esses caras fossem a elite e a equipe pessoal de Royce. Eles tinham reflexos rápidos. Em apenas meio segundo, eles se jogavam para trás, alguns até usando membros cibernéticos para empurrar os companheiros para fora do caminho e escapar da zona de impacto da granada. Mesmo assim, o raio da granada laser era muito pequeno, e havia coincidido com o ataque do arame farpado. Não era o ideal, Kara arquivou esse detalhe. Seu cérebro estava a 1000 por hora. 2 alvos prioritários se destacavam. Brick foi retirado do ringue logo no início da luta, provavelmente para que Royce pudesse lidar com ele mais tarde. Isso significava que tanto Brick quanto seus acompanhantes haviam escapado da explosão. E Royce? Os olhos de Kara se fixaram nele. Royce estava recuando rapidamente, claramente se retirando após o primeiro disparo. Correndo? Não, parecia mais que ele estava indo para algum lugar com um propósito definido. Seja lá o que fosse, Kara não ia deixá-lo terminar. Ele respirou fundo, lenta e controladamente. O tempo parecia se arrastar em sua mente. As balas uniam como mosquitos perto da luz da varanda. Ele ergueu a palma da mão e tocou uma viga de aço. As fábricas estavam cheias delas, vigas de sustentação para dar estabilidade. Inúteis no chão, mas no ar, pontos de lançamento perfeitos. Com um impulso, ele aterrissou em uma viga de 30 centímetros de largura. O tempo voltou ao normal. Clong, clong, clang. Os projéteis atingiam o aço sob seus pés, tilintando e ressoando como sinos de vento retorcidos. Kara foi roubado. Capítulo 492. Kenshin.
Droga, como é que parece que o Kaká conhece esta fábrica melhor do que nós? Ele sumiu de novo. Olhos abertos. Kaká está nas passarelas, acompanhem seus movimentos. Fogo ali. Cuidado com as linhas de defesa, não deixem os tiros ricochetearem e atingirem as nossas. Em meio aos gritos frenéticos de Maelstrom, algo caiu do alto. Droga, granadas de novo. Kara desferiu outra saraivada de tiros sem a menor preocupação com a integridade estrutural da fábrica. Para os membros da gangue lá embaixo, a sensação era a mesma que a infantaria devia sentir durante um ataque aéreo. Ninguém gosta de ser surpreendido por coisas horríveis, especialmente explosivos. Será que esse cara tem um arsenal inteiro preso às costas? Enquanto fogo e estilhaços rasgavam o ar, Kara lançou-se atrás de Royce. Ele captou o comentário. Carregando um arsenal. Não exatamente. Aquelas granadas eram o último equipamento que ele tinha. Além do celular que também podia ser arremessado em caso de necessidade, ele não tinha mais nenhum explosivo. E por que ele as lançou todas de uma vez? Ele era preguiçoso, ao contrário de seus aliados mais metódicos, especialmente V, que conseguia abrir caminho em meio à multidão um corpo de cada vez. Kara não tinha paciência para isso. Se estivesse lidando com uma turba, ele os massacrava todos de uma vez ou os eliminava com uma saraivada de golpes. Atacar alvo por alvo era tedioso demais. Contanto que não estivessem bloqueando diretamente seu caminho, Kara não se importava se eles fugissem. O novato que antes fazia questão de eliminar todos os inimigos havia desaparecido. Agora ele era um mercenário experiente que sabia como economizar esforço quando importava. A menos que você fosse um catador. Ele odiava os catadores. Até mesmo Maelstrom recebeu apenas o tratamento lide com isso se for conveniente. Mas a versão de conveniente de Carla era mais do que a maioria conseguia suportar. Explosões sacudiram o chão, lançando mais de uma dúzia de operários da Maelstrom pelos ares. Seus corpos se chocaram contra máquinas e andaimes por toda a fábrica. Royce continuou correndo. Ele ouviu as explosões e os gritos atrás de si, mas sua expressão não mudou. Ninguém que tivesse chegado tão alto no Maelstrom tinha um coração mole. Perder soldados rasos não significava nada. O que importava agora era chegar àquela coisa. Ele a trouxera originalmente caso as coisas com Brick dessem errado. A emboscada correu tão bem que ela permaneceu intocada nos fundos. Agora, com Kaká em jogo, era a solução perfeita. Núcleo conectado. Royce alcançou a unidade que havia escondido na parte de trás da fábrica, girou e conectou-se. Assim que o sistema inicializou, ele olhou para cima e viu Kaká parada a 10 metros de distância, observando-o. Então é só um exoesqueleto. Esperava algo mais impressionante. Enquanto o olhar de Kara percorria Royce, dados cintilavam diante de seus olhos. Nome, Simon Landell. Histórico criminal, extenso. Equipamento, exoesqueleto militar classe Centauro. Classe Centauro, hardware Militech. Raríssimo. O fato de Maelstrom sequer possuir um, e muito menos permitir que Royce o usasse, era surpreendente. Agora de pé, Royce, com quase 2,3 metros de altura, totalmente blindado, emanava confiança e desafio. O olhar de Kara tornou-se ligeiramente mais penetrante. Atrás dele, uma torreta automática hackeada, uma que Kara havia infiltrado ao entrar, emergiu do chão. Mas em vez de mirar em Royce, ela se voltou para os reforços da Maelstrom que chegavam em massa e abriu fogo, isolando-os. Normalmente não me incomodo com os pequenos. Carla olhou para o braço esquerdo de Royce, uma arma de plasma carregada, e para o pesado escudo montado em seu braço direito. Mas você parece confiante. Vamos ver se essa confiança é justificada. Viu? Que diabos você quer dizer com viu? Quem você pensa que é? O exoesqueleto claramente aumentou a confiança de Royce. Ele lançou um olhar fulminante para Kara. Kaká é? Eu estava louca para te testar. E olha só você, caindo direitinho na armadilha. Com certeza, muita gente em Night City se mijaria de medo só de ouvir o nome do Kaká. Royce não era um deles. Qualquer um que tivesse um mínimo de confiança em sua própria força, mesmo que não quisesse lutar contra Kaká, pelo menos já havia pensado nisso. Se perguntado como seria. Testado os limites. Kaká, o nome sussurrado como a próxima lenda urbana do mundo dos mercenários. Criado nas ruas. Sem amarras corporativas. Apenas habilidade, armas e coragem. Até mesmo o antigo chefe dos Animals, Savage King, certa vez sentiu vontade de brigar, mas nunca teve a chance. Essa ambição morreu com o tempo. Mas Royce? Ele não ia deixar a oportunidade escapar. Derrubem Kaká, e Royce não seria apenas o chefe da Maelstrom. Ele seria o chefe. Uma lenda. Nem mesmo os líderes da Era Vermelha se comparariam a ele. Sua arma de plasma terminou de carregar. Graças aos sistemas de energia da armadura, bastou um segundo para que ele disparasse, liberando uma rajada de energia incandescente em forma de cubo. Telégrafo óbvio. Kara desviou com facilidade, e então percebeu que o tiro não era para ele. Bum! Atrás dele, a torre automática e o portão de entrada explodiram, soterrados sob aço retorcido e escombros. Kara analisou os danos. Força suficiente para reduzir um carro a sucata. A arma lhe lembrou um rifle tecnológico. Provavelmente funcionava com princípios semelhantes. A julgar pela carga, talvez até tivesse capacidade de fogo contínuo. Aquele tiro não tinha a intenção de matá-lo. Estava selando o espaço. Um duelo. Royce queria uma conversa a sós. Maelstrom não demoraria muito para abrir caminho através dos escombros. Mas Royce estava confiante. Ele achava que conseguiria acabar com tudo antes que eles entrassem.
Isso selaria seu domínio, a vitória sobre Kaká. Mas, Kara deu um leve sorriso. Ele estava igualmente confiante. O tempo era curto, mas mais do que suficiente. Ele ergueu lentamente os 2 braços. Uma pistola elegante deslizou da manga e caiu suavemente em sua mão. Seu nome, Kenshin. O nome já pertenceu a um famoso senhor da guerra do período Sengoku, um monge budista e general. Mas para Karo, tinha um significado diferente. Modéstia e confiança. Ou, como ele preferia, modéstia e confiança. Capítulo 493. Droga. O rifle de energia embutido no exoesqueleto de Royce brilhava com um calor escaldante. Na fábrica mal iluminada, a luz era quase cegante. Em resposta, Karo girou Kenshin na mão antes de segurá-lo com firmeza. Não foi necessário nenhum sinal para iniciar a luta. No instante em que o brilho se intensificou, Kenshin disparou. 4 balas saíram do cano num instante, cada uma delas mirando diretamente no corpo de Royce dentro do exoesqueleto. Royce havia passado por um considerável aprimoramento cibernético. Seu corpo podia resistir a projéteis comuns, mas contra Kenshin, isso não era suficiente. Nem todos os capangas da Maelstrom andavam por aí com armaduras para resistir a armas tecnológicas. Esse tipo de modificação pesada era raro até mesmo em suas fileiras. A armadura adicionava peso e em um combate real, uma fração de segundo de atraso significava ser despedaçado por explosões ou cortadores a laser. A armadura sempre teve suas desvantagens. Para se defender perfeitamente contra danos de impacto e cortes, você precisaria de tantos implantes que estaria a meio caminho de se tornar o Adam Smasher. Royce, por outro lado, ainda era um chefe da Maelstrom puro o suficiente. Ele se importava com o status, não em se tornar um psicopata cibernético completo. O que significava que ele não conseguia resistir aos golpes de Kenshin. Mas Royce sabia que seu corpo físico era o elo mais fraco. Ele havia se preparado para isso. Conforme as balas se aproximavam, ele ergueu um escudo de combate de alta qualidade com o braço esquerdo, uma liga metálica integrada ao exoesqueleto. Clang! Os projéteis com núcleo de tungstênio atingiram o escudo e ricochetearam com um estranho som metálico. Seja lá do que aquilo fosse feito, funcionava. O impacto sequer balançou seu membro motorizado. Claramente, o modo de disparo rápido de Kenshin, sem carga completa, não conseguiria penetrar esse tipo de defesa. Mas Kara estava mais interessado em outra coisa, a velocidade de Royce. Reforço de reflexos, hein? Nada surpreendente para um chefe de gangue obcecado por cromados. Mas erguer um escudo daquela forma também bloqueava sua própria linha de visão. E era tudo que Kara precisava. Ele avançou rapidamente. Quando Royce baixou o escudo para olhar, Kara já estava lá. Os dispositivos cibernéticos de Royce piscaram descontroladamente. Vários fluxos visuais focaram na figura borrada de Kara. Sem hesitar, ele ajustou o ângulo de seu escudo e apertou o gatilho de sua arma, agora apontada diretamente para Kara. Um feixe vermelho intenso irrompeu do rifle, alimentado continuamente pela bateria de alta capacidade do exoesqueleto nas costas de Royce. O feixe de luz percorreu o chão em um amplo arco, acompanhando o movimento de Kara por meio de força bruta. Mas feixes que exigiam que o braço girasse não conseguiam acompanhar a velocidade de Kara. Muito lento. Kara esperava que Royce fosse interessante. Ele queria ver que tipo de poder de fogo aquele exoesqueleto volumoso da classe Centauro possuía. Mas isto foi triste. Na melhor das hipóteses, Royce era apenas uma torreta móvel. E mesmo assim, um tiro certeiro de um lançador de foguetes clandestino de Dogtooth podia eliminá-lo. Que decepção para o temido chefe de Maelstrom. Quando o feixe de luz passou pela imagem fantasma de Kara, ele já havia desaparecido há muito tempo. O olho humano consegue perceber o desfoque de movimento causado por objetos que desaparecem em menos de 0,4 segundos. Mas a ótica cibernética, ela é projetada para eliminar esse atraso. Para Kara deixar um rastro visual na visão de Royce, isso significava uma coisa, nem mesmo a tecnologia mais avançada conseguia acompanhá-lo. Um ser humano comum reage em 0,3 segundos. Soldados de elite treinados para a velocidade podem atingir 0,11 segundos. Com o dispositivo de aumento de reflexos instalado, Royce era ainda mais rápido. E mesmo isso não foi suficiente. Antes que Royce pudesse reagir, Kenshin já estava preso sob seu queixo. Seu rosto foi bastante modificado, mas a mandíbula, praticamente intacta, era a zona perfeita para matar. Uma única bala atravessaria e atingiria o cérebro. Então Kara puxou o gatilho. Bang! Royce nem teve tempo de falar. Sua cavidade craniana se abriu de forma limpa, fatal e rápida. Para a maioria dos mercenários, eliminar um cara como Royce envolveria atacar a fonte de energia do exoesqueleto, desativar o equipamento e depois partir para o ataque final. Mas Kara não precisava de tudo isso. Ele conseguia enxergar cada fraqueza com clareza cristalina. Aliada à sua velocidade, nem mesmo um chefe blindado do Maelstrom tinha a menor chance. Acabou muito rápido. O tempo era curto, mas já tinha sido mais do que suficiente. Uma única batida do coração e foi tudo o que bastou. Clunk! Com o exoesqueleto inoperante, Kara olhou fixamente para o corpo. Ele piscou. Passaram-se 4 segundos inteiros antes que ele processasse o que acabará de acontecer. Ah, merda! Ele o matou. Kara sempre dizia que não era bom em medir palavras. Hoje ele provou isso novamente. Quando seu cérebro disse não aperte o gatilho, seu dedo já o havia feito. Ele olhou para o cadáver de Royce. Espere, o que Rogue tinha dito mesmo? Algo como simplesmente dar uma lição nele, certo?
Não mate? Ele olhou para baixo novamente. Sim. Será que o chefe da Maelstrom ainda pode ser ressuscitado? Caramba! O cara entrou todo pomposo com seu exoesqueleto, agindo como se quisesse um duelo mano a mano. Cara se empolgou demais. Quem diria que Royce era apenas uma lata chique, um toque e ele se amassou. Capítulo 494. Cuidado com a sua boca. Ele matou Royce. Filho da puta. Kaka matou Royce. Vou estripá-lo. Quando os membros da Maelstrom forçaram a abertura das portas da fábrica que desabaram e invadiram o armazém que abrigava o exoesqueleto, depararam-se com o cadáver de Royce, e cara parado ao lado com um olhar atordoado como se ainda não tivesse assimilado o que acabará de acontecer. Sem hesitar um segundo, vários dos homens mais leais de Royce avançaram. Bang bang. Ainda ponderando sobre o que fazer, cara levantou o braço casualmente, sem sequer virar a cabeça, e a primeira onda de atacantes caiu com um buraco preciso na testa. Fala mais baixo. Você está falando alto demais. Seu tom levemente irritado silenciou o resto do grupo no meio do passo. Aqueles que haviam sido uma fração de segundo mais lentos que os da linha de frente congelaram como estátuas. O que eles acabaram de ver? Num piscar de olhos, 7 caras que estavam apenas um passo à frente deles estavam todos mortos com tiros na cabeça? Era esse o Kaka que eles viram mais cedo? Lá atrás, ele não tinha apenas eliminado alguns soldados isolados e lançado algumas granadas? Ele não demonstrou esse tipo de pontaria, não é? Se ele conseguia atirar assim, por que diabos não fez isso antes? Com esse nível de precisão e velocidade, ninguém conseguiria chegar a menos de 3 metros dele. Claramente, eles haviam se esquecido de qual arma Kaka usou quando começou a se destacar em Night City, dizimar uma equipe da Maelstrom. Kaka geralmente não se preocupava com armas. Mas quando as usava, era estritamente para matar. Com um fio de aço ele poderia demonstrar contenção, cortar um membro ou incapacitar alguém. Mas quando usava uma arma, aquela bala não voltaria. E claro, às vezes ele era simplesmente rápido demais para sequer considerar a possibilidade de se conter. Royce era durão, teimoso como o diabo. Ele era o chefe e queria duelar com Kaka. E agora ele era um chefe morto. Durão até o fim, com implantes cibernéticos e tudo. Caramba, ele até morreu sem reação. Todo esse show acabou sendo mais complicado do que eu gostaria. Resmungando para si mesmo, Cara se virou para os membros restantes do Maelstrom, que estavam lentamente recuperando os sentidos. Embora ainda estivessem tremendo da cabeça aos pés, não sobraram muitos. Talvez ele pudesse simplesmente dar uma bala para cada um deles e alegar para Rogue que a gangue se massacrou numa sangrenta rixa. Mas o Maelstrom tinha mais de 1.200 membros do lado de fora deste armazém. Ele poderia matar todos eles? Parece um saco. São mais de 1.200 rodadas. O que é isso? Uma partida de Dynasty Warriors? Tentando ganhar um troféu de sequência de eliminações? E caçando todos eles um por um? Credo, só de pensar nisso já me cansa. Cara detestava complicações. Mas desta vez ele mesmo havia criado a confusão. Se a notícia se espalhasse, sua reputação de trabalho limpo seria prejudicada. Não podíamos deixar isso acontecer. Ele aceitou esse emprego diante da plateia do além, em alto e bom som. E então, uma ideia lhe ocorreu. Ei, vocês aí! Tragam o brick aqui! Naquele momento, Maelstrom finalmente percebeu que números não significavam nada diante de Kaka. Alguns quase caíram de joelhos. Assim que ouviram sua ordem, arrastaram Brick, que estava misturado com eles, para frente. Baque. Eles jogaram Brick para frente e recuaram rapidamente. Algumas mentes mais espertas até se infiltraram na passagem desmoronada com medo demais para fugir de vez, mas definitivamente não para ficarem onde Kaka pudesse vê-los. Cara olhou fixamente para o grupo, um pouco perplexo. Ele coçou a cabeça. Desde quando Maelstrom agia como um bando de santos? O chefe deles morre, mas alguns caem no mesmo caminho, e de repente todo mundo se comporta bem? Ele estava planejando eliminar mais alguns. O trabalho vem em primeiro lugar. Ele parou em frente a Brick e perguntou, enquanto o homem ainda tentava entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Você ainda quer ser o chefe? Eu sempre fui o maldito chefe. Mesmo com o cadáver de Royce por perto e 7 corpos esfriando no chão, a boca de Brick permaneceu tão dura quanto antes. Assim como Royce, duro até a medula, sem recuar. Podem falar o que quiserem, mas os chefes do Maelstrom tinham certa consistência. Talvez seja isso que os tornava chefes. Carl não se importava muito. O que importava era que Brick nunca reconheceu Royce como legítimo. Isso facilitava as coisas. Ele gesticulou em direção à multidão atrás dele. Acha que eles vão te aceitar? Eles não têm escolha. Royce está morto. Minha equipe está a caminho. Esses palhaços podem me matar e morrer 5 segundos depois, ou podem se ajoelhar e implorar por misericórdia. Eu não sou como Royce, não queimo meus próprios homens no micro-ondas por diversão. Eles sabem que têm uma chance comigo. Brick juraria que os olhos de Cara brilharam por um instante. Então agora você é o chefe da Maelstrom? Eu já disse, eu nunca deixei de ser o chefe. Ótimo. Então diremos que o que acabou de acontecer não contou. Cara sorriu. Vamos esclarecer as coisas. Sua equipe mexeu com coisas que não devia. Fui contratado para lhe dar uma lição, o chefe. Seus homens causaram a confusão, a culpa é sua. Tudo bem para você? Provavelmente é culpa do Royce, mas tanto faz. Você já deu um jeito nele. Se quiser rachar meu crânio agora, vá em frente. Eu não tinha planos de matar ninguém.
Cara disse isso seriamente, observando a expressão confusa de Brick. Na verdade, não estava. Brick olhou para o cadáver de Royce e depois para os 7 corpos que esfriavam. Engoliu em seco, voltando a olhar para Cara. E naquele momento, ele acreditou completamente nos rumores sobre o psicopata mais perigoso de Night City. Você é mesmo um lunático, kaká. Não falem bobagens. Vocês que são os malucos. Acusado injustamente mais uma vez, Cara estalou a língua em sinal de irritação. Mas como diz o ditado, trabalho é trabalho, então acrescentou. Ah sim, prepare-se. Preparem-se para o quê? Crocante. Antes que ele pudesse terminar, Carlos chutou bem na perna já quebrada. Ai, porra, se você vai me matar, faça logo. Eu já te disse, é o trabalho, cara. Você realmente não escuta, né? Cara ficou sem palavras. Será que todos os funcionários da Maelstrom eram idiotas? Nenhum deles parecia entender linguagem simples. E a julgar pela forma como seus cérebros estavam vazando antes, não é como se todos eles tivessem substituído suas cabeças por cromadas. Enfim, trabalho feito. Hora de me apresentar. Cara pegou o celular, tirou uma foto de Brick e enviou para Rogue com um emoji de joinha. Depois, tirou a poeira da jaqueta de Brick e o ajudou a se sentar. Ah, mais uma coisa. Só por curiosidade. Cara sorriu e apontou para o exoesqueleto agora vazio de Royce. Vocês andam roubando bastante equipamento militar ultimamente, né? Tem alguma novidade? Eu adoraria dar uma olhada. Parece bem divertido. No instante ele quebra minha perna, no instante seguinte, está me ajudando a levantar e fazendo perguntas como se fossemos melhores amigos? Você é completamente louco. Cuidado com o que você diz, Sr. Brick. Eu sou perfeitamente são. Capítulo 495. Corte de cabelo curto. Te devo uma kk. Brick, ainda bastante machucado, mas agora recebendo os primeiros socorros de sua equipe que retornava, se obrigou a ficar de pé e disse a Cara. Não vou esquecer o que aconteceu hoje. Não se incomodem. Não tenho nenhum sentimento afetuoso por vocês, psicopatas do Maelstrom. Cara olhou para ele. Se nossos caminhos se cruzarem novamente e você for um inimigo, eu acabarei com você. Então, com certeza, também me lembrarei disso. Brick cerrou os dentes, injetou uma dose de analgésicos em seu organismo, e apesar de ter a perna fraturada em 3 lugares e os 2 braços quebrados, conseguiu se apoiar na parede. Se você estiver por perto, garanto que Maelstrom ficará fora do seu caminho. E se houver algo em que eu possa ajudar, é só pedir. Só garanta que seus lunáticos não causem problemas onde eu possa vê-los. Caro conhecia bem a disfuncionalidade da Maelstrom. Brick podia estar no comando, mas nem ele conseguia controlar totalmente quando algum subordinado viciado em cromo perdia a cabeça, assim como Royce tinha feito. Na melhor das hipóteses, Brick conseguia manter alguns na linha. Mesmo assim, se isso significasse menos confrontos com eles, Car considerava uma vitória. Já evitamos aquela sua pequena Shinaton. À medida que o analgésico fazia efeito, a palidez de Brick diminuiu, transformando a dor aguda em uma espécie de zumbido entorpecido. Isso o ajudou a falar com mais fluidez. Alguma coisa lhe chamou a atenção? Fique à vontade para levar o que quiser. É por conta da casa. Considere isso um agradecimento por ter salvado minha vida. Pensei que o favor que você me devia era sua vida. Matar Royce e me ajudar a esmagar a rebelião? Isso é uma coisa. Minha vida? Isso é outra história completamente diferente. Os múltiplos olhos cibernéticos embutidos no rosto de Brick piscaram enquanto ele falava. Eu sei que a Rogue te mandou para essa missão, e não vou me esquecer disso. Mas também vou me lembrar que você salvou a minha pele. Nunca vou entender como vocês, lunáticos, pensam. Cara balançou a cabeça. Ele não tinha muita paciência para Maelstrom, mas conseguia manter uma conversa, até mesmo com psicopatas. Se ele conseguia bater um papo com aquele desgraçado do Adam Smasher, também conseguiria lidar com esses caras. E sinceramente, se compararmos os implantes cibernéticos, Adam Smasher superava Maelstrom de longe, assim como sua psicose. Carl olhou em volta. Ele e Brick estavam agora no que era essencialmente o depósito de saques da Maelstrom dentro da fábrica da All Foods. Pilhas de equipamentos roubados estavam amontoadas, destinados à revenda ou uso pessoal. O estoque era impressionante, puro equipamento militar, mas estranhamente nenhum exoesqueleto. Inicialmente, Cara presumiu que o exoesqueleto de Royce viesse desse esconderijo, mas agora parecia mais provável que Royce o tivesse trazido de seu próprio esconderijo. Mesmo assim, tudo ali era equipamento Militech de primeira linha. Sem dúvida, a Maelstrom vinha atacando os comboios da Militech com força ultimamente. É claro que o fato de Maelstrom estar saqueando carregamentos da Militech deveria ser um segredo. Caro só descobriu porque Blanca, alguém de dentro da Militech, mencionou isso casualmente durante uma conversa deles. Caso contrário, ele não teria feito a conexão entre o exoesqueleto classe Centauro de Royce e esse esconderijo. Ele se lembrava vagamente de Meredith Salt, uma das subordinadas de Blanca que Caro conhecera uma vez, sendo traída durante um desses carregamentos. Várias caixas haviam desaparecido. Se não fossem recuperadas, Blanca planejava substituí-la por alguém mais competente. Afinal, se uma executiva de alto escalão da Militech não conseguiu rastrear um traidor após múltiplos vazamentos, de que ela serviu? E quanto ao que aconteceria com ela depois, se seria jogada na Baía ou forçada a cometer suicídio, isso não era da conta de Blanca. Ela não era amiga da Meredith. Não havia motivo para arcar com as consequências. Para Meredith, essa situação era crítica. Para Blanca, era apenas conversa fiada.
E agora a mercadoria estava bem ali diante de cara. Sem brincadeira, parecia uma exposição de armas da Militech. Minas antipessoal da Militech, hein? Lembro delas. Não são lá essas coisas. Muito tempo de espera depois de detonar, muito fácil de escapar. O alcance é mais ou menos. Sinceramente, as minas inteligentes do Kangtão são melhores. Você entende do assunto, disse Brick, encostando-se na parede. Já foi a Dogtooth? Fiz uma entrega de suprimentos. Acabei envolvido em todas as apresentações promocionais. Dogtooth é uma loucura. Todas as empresas lá agem como se seus equipamentos fossem a segunda vinda de Cristo. Brochuras por toda parte. Eles até deixam você testar o hardware em campo. Não vou mentir, é impressionante. Enquanto falava, Carl reparou em uma caixa em particular. O que é isso? Parece robusto. A julgar pelos materiais, fibra sintética e plástico termoendurecível. Embalagem de alta qualidade. Geralmente reservada para algo delicado ou valioso. Carl inclinou a cabeça e perguntou, com a voz de um cliente em uma loja de concessionárias. Aquilo? Brick zombou. Mini robô de combate. Codinome Buscute. Protótipo todo I-12. De última geração. Um protótipo? Cara assobiou. Se Arasaka descobrisse isso, ofereceria um preço bem salgado. Por outro lado, considerando como a Militech e a Arasaka trabalham, não me surpreenderia se os espiões deles já tivessem roubado as plantas. Provavelmente já tem um clone em produção. Intrigado, Cara levantou a caixa, examinou-a com o olhar e a abriu. Dentro havia um robô de combate em miniatura semelhante a uma aranha Buscute. Deu-lhe uma estranha sensação de déjà vu, como um daqueles drones terroristas do Red Alert. O que diz a ficha técnica? Revestimento de camuflagem termoótica dinâmica, estrutura de fibra de liga de titânio, propulsão integrada. Além do nosso próprio sistema de cognição imersiva Raven. Nós mesmos construímos o controlador Raven, sincroniza a entrada neural de forma perfeita. Parece que você fez algumas modificações. Não me surpreende. Cara não ficou surpreso que Maelstrom tivesse modificado o robô. Os protótipos da Militech geralmente vinham com sistemas integrados que enviavam sinais para seus servidores principais. Se você não os modificasse, era como se pendurasse uma placa de neon dizendo, produtos roubados aqui. Maelstrom podia ser selvagem, mas não era estúpido. Ao ver aquilo, Cara teve uma ideia. Bem, já que você está oferecendo uma compensação, eu aceito. Ele pensou, já tinha um cachorro-robô chamado Ball em casa. A equipe adorava aquele vira-lata. Trazer um robô-aranha? Eles iam pirar. Eu te disse, te devo uma. Leve o que quiser. Brick deu de ombros. Só tome cuidado. A Militech está de olho nessa remessa. Eles podem bater a sua porta. A Militech está vindo atrás de mim, é? Cara acenou com a cabeça em resposta ao aviso. Estarei pronto. Capítulo 496. A perseguição chegando ao fim. Por que você acha que eu gostaria disso, Car? T-Bug demonstrou um pouco de relutância ao olhar para o pequeno fatiado que Cara havia trazido. Ele simplesmente parece muito estranho. Você não gosta? Car ficou genuinamente surpreso. Ele havia presumido que isso era a praia dela. Pensei que você gostasse de robôs. Gosto de equipamentos que sejam funcionais, que atendam às minhas necessidades de trabalho e que não pareçam ter saído de um filme de terror. Este não é o caso. Ela olhou de relance para os 3 rapazes reunidos em volta do Little Fatiad. Mas eles parecem estar gostando. Pergunte a eles. Essa coisa é doentia. Após executar uma verificação de vírus e conectar o chip de controle, V se conectou com o Little Fatiad. Movendo-o via sincronização remota, ele compartilhou o feedback sensorial em tempo real. Então é assim que se sente quando a T-Bug pilota o Ball? Caramba, isso é incrível. T-Bug, tem certeza de que não quer experimentar? Se eu já não tivesse o Ball, talvez me sentisse tentado. Mas eu tenho, então por que faria isso? T-Bug recusou novamente. Observando seus companheiros de equipe gritando e rindo enquanto a Fatiad corria pela sala, sua expressão permaneceu impassível. Só não destruam o lugar. Vou subir. Você já vai embora, T-Bug? Nem me deu uma segunda olhada. Oliver se virou, mas T-Bug já estava no meio da escada. Isso é muito legal. Não entendo vocês. E com isso, a porta se fechou atrás dela. É mesmo. Oliver olhou para VV. Você já terminou? Eu também quero experimentar. Espere, só mais um minuto. Eu juro. Você está dizendo isso há meia hora. Enquanto os dois discutiam, Jack, provavelmente por ser o mais velho, manteve a calma. Em vez de brigar para ver quem falava primeiro, ele se voltou para Cara. Car, qual é o plano para esse Fatiad? Vai adaptá-lo para operações em equipe? Eu não pensei muito nisso. Só achei que ficaria legal e trouxe de volta. Ele acrescentou, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Só não mostrem na frente de ninguém da Militech. Usar tecnologia Militech roubada em plena luz do dia provavelmente não é a melhor ideia. Assim que Jack terminou de falar, o telefone de Cara acendeu. Era uma mensagem do agente da Netvash no estado livre do norte da Califórnia. Senhor KK, se sua equipe estiver disponível, por favor, compareça nos próximos 3 dias. A questão que discutimos chegou a um ponto crítico. Carlin endireitou-se no sofá enquanto lia. A Netvaz já havia oferecido a eles um trabalho, 300 mil IDs e acesso a uma de suas cápsulas de imersão. O trabalho ainda não estava pronto na época, então eles reservaram a vaga e pediram a Cara que não deixasse Night City enquanto isso. Cara concordou, dizendo que não tinha planos de viagem. E agora o sinal havia chegado. Segundo o agente, a missão era um ataque secreto contra a liderança dos Voodoo Boys.
Os Animals eram barulhentos demais para a tarefa, então, quando chegasse a hora certa, eles planejavam terceirizá-la para a equipe de Kaká. A julgar pela mensagem, essa hora havia chegado. Caro divulgou a informação no canal privado do esquadrão para que até a T-Bug, lá em cima, pudesse ver. Depois, chamou o resto da equipe, impedindo-os de brincar com o Flatheads. Netvash, hein? Ah, sim, aquele show para o qual nos contrataram finalmente chegou a hora. Oliver lembrou-se rapidamente. Então, quando começamos a filmar? Disseram dentro de 3 dias, então temos alguma flexibilidade. Precisamos de preparação? Para garantir a segurança, não vamos nos precipitar, mas também não devemos esperar até o último segundo. Jack refletiu sobre a ideia. Que tal irmos ao Vic amanhã para ajustarmos nossos implantes cibernéticos e depois irmos lá depois de amanhã? Parece-me ótimo. Caro bateu palmas uma vez. A ideia de Jack era sólida, não se jogar de cabeça sem preparo, mas também não enrolar. Eles só tinham trabalhado uma vez com a Netvash antes, então ainda não estavam totalmente familiarizados com o ritmo. Não havia necessidade de complicar as coisas. Se tivermos um dia livre, podemos fazer uma rápida adaptação no Flatheads. Já havia pilotado o robô até lá. É uma operação furtiva, certo? Os Voodoo Boys são todos Netruners de elite. A T-Bug vai estar ocupada combatendo hackers, então ela não poderá nos ajudar diretamente. Por que não usar o Flathead para dar suporte? Apoio em combate, hein? Caro ponderou sobre o assunto. Vê, você consegue terminar as modificações em um dia? Não vou te esgotar. Relaxa, eu dou conta disso. Lembra quando eu ajudei a T-Bug a calibrar a bola? Isso foi antes mesmo de eu entrar para o time. Vê assentiu com confiança. Vou à loja do Vic hoje à noite para ajustar meus implantes e depois passarei o dia de amanhã aprimorando o Flathead. O sistema Raven do Maelstrom não é ruim, mas a sincronização neural é agressiva demais. Após uso prolongado, causa vertigem e feedback confuso. Vou redirecionar a interface, reduzir a tensão neural, ajustar a sensibilidade. Devo estar pronto até o final da tarde. Ele tocou a têmpora. Já estou me sentindo um pouco tonto só de testar. Não é à toa que os caras da Maelstrom são malucos. Com a quantidade de cromo que eles usam, e ainda por cima com equipamentos que têm esse tipo de neurofeedback direto, é a receita para a loucura. Mas eles se gabam da qualidade da sincronização. Carla assentiu com a cabeça. Vendo o V tão confiante, ele se sentiu à vontade. Certo, vou deixar com você. Já tenho as mãos ocupadas sendo preguiçoso. Nossa, priorizando a preguiça. Que classe. Oliver revirou os olhos. Pelo menos ajude com o jantar hoje à noite. Não é minha vez, de acordo com a escala de tarefas. Caro olhou pela janela enquanto o céu escurecia e o brilho neon de Night City banhava o horizonte. Sim, hoje é um bom dia. Do outro lado do mundo, no Japão, enquanto Night City mergulhava na noite, o amanhecer despontava. Longitude 142 graus 10 leste, latitude 27 graus 45 norte. Ao largo da costa das Ilhas Ogasawara, em Tóquio, um laboratório secreto da Arasaka estava escondido sob as ondas. Hoje será um bom dia. Dentro de um submarino, Norinobu Arasaka observava a ilha brilhante através de um periscópio. O momento que ele tanto esperava finalmente estava chegando. A perseguição estava quase no fim. Capítulo 497. Os rapazes Voodoo e o plano. Já faz algum tempo, Sr. Kaká. Já fazia algum tempo desde que Caro vira aquele agente da Netvash pela última vez. Olhando para ele agora, Caro não pôde deixar de notar que exteriormente o homem não havia mudado nada. Já faz algum tempo, respondeu Carl, olhando em volta para o ambiente ao redor. Pacifica continuava sendo Pacifica. Essa frase, popular nos noticiários matinais, não estava errada. Mesmo que os Animals tivessem se mudado para o Grand Imperial Mall e feito algumas reformas aqui e ali, o shopping ainda parecia tão abandonado e sem vida como sempre, emoldurado pela desolação ao redor. Um único prédio reconstruído claramente não era suficiente para dar nova vida a um lugar há muito esquecido. Se Car fosse natural de Pacifica, talvez tivesse considerado uma carreira política, candidatando-se ao conselho para salvar o distrito ou algo do tipo. Mas ele era apenas um mercenário em uma missão, então a decadência da área despertou pouco mais do que um sentimento momentâneo antes de desaparecer completamente. Dito isso, o local escolhido para esta missão era uma das poucas áreas povoadas restantes em Pacifica, embora acolhesse apenas um grupo demográfico específico, os rapazes Voodoo. O agente da Netvash estava na cabine de projeção do antigo teatro dentro do Grand Imperial Mall. Embora o prédio estivesse abandonado, ele havia reformado a sala para exibir os dados que queria que a equipe de Kaká analisasse. O grupo é composto por um número estimado entre 50 e 250 pessoas. Sua base fica nas zonas costeiras de Pacifica. São conhecidos por suas técnicas de netruning e práticas místicas de voodoo. Quase todos os membros são haitianos e extremamente hostis a estrangeiros. Suas operações giram principalmente em torno de crimes cibernéticos. Imagino que essas informações sejam familiares. Mais ou menos, respondeu Jack com os braços cruzados. Se você perguntar por aí, talvez uma em cada 10 pessoas na rua não saiba. O agente da Netvash ignorou o comentário e continuou reproduzindo a gravação. Resumindo, são agentes do nível de Blackval, indivíduos que tentaram sondar o que existe além. Seu território atual é um enclave haitiano em Pacifica. Se vamos agir no mundo real, primeiro precisamos lidar com o fato de que este lugar é densamente povoado por haitianos que não recebem bem estranhos.
Enquanto falava, ele gesticulava. A projeção oscilou e uma vista aérea apareceu na tela. Esse local é. V examinou o local. Com todos os trabalhos que havia realizado ultimamente, ele memorizara a maior parte da planta de Night City. Igreja Bíblica da Serenidade na rua Sloane? Oliver também pareceu reconhecer o lugar. Já ouvi falar. Não é uma igreja cristã? Por que um bando de adoradores de voodoo, os Voodoo Boys, estariam escondidos lá dentro? O voodoo, também conhecido como voodoo, é uma religião sincrética originária da África Ocidental e que se espalhou para o Haiti através do tráfico transatlântico de escravos no século XVI. É uma mistura de culto aos ancestrais, animismo e espiritualismo. Suas doutrinas não poderiam ser mais diferentes do cristianismo. A ideia de que uma igreja cristã servisse de base para os Voodoo Boys parecia absurda. O que estão desenhando cruzes e agradecendo aos católicos por terem enviado seus ancestrais para a escravidão? Zombou Oliver. Claramente não é um homem de fé. Jack ofereceu um esclarecimento. Essa é só a parte de fora. Eu mesmo vi. Da rua, parece uma igreja de verdade. Mas por dentro, é uma história completamente diferente. Imagine uma iluminação estranha, flashes de neon e um palco central com um pregador de pele escura cercado por fiéis, divagando sobre doutrina como se estivessem se apresentando em um clube de striptease. Seu tom carregava um traço de desdém. Jack, cujas próprias crenças misturavam tradições mexicanas locais com o catolicismo, jamais veria os rapazes voodoo com simpatia. Não sei muito sobre a religião, acrescentou Carol, mas ouvi dizer que eles começaram a disfarçar suas práticas por causa da discriminação. A sociedade em geral os rotulou como uma seita, algo parecido com o que Jack acabou de fazer. Então eles se adaptaram. Adotaram a estética do catolicismo para se integrarem. Essa igreja provavelmente faz a mesma coisa. Com a contribuição de cada membro da equipe, o time basicamente analisou toda a situação por conta própria, sem que o agente da Netvash precisasse explicar muita coisa. Ele piscou surpreso. Ele havia esquecido. O esquadrão de KK não eram os Animals. Para a equipe de KK, pagamento e informações eram ambos bens valiosos. E quando o pagamento era bom o suficiente, eles não precisavam de supervisão constante. O que o agente da Netvaz via agora era iniciativa e competência. Não é à toa que eles têm uma taxa de sucesso de missão de 100% e satisfação do cliente. Isso explica tudo. Que refrescante. Então, resumiu Carol, a igreja é um ponto de encontro para haitianos, ou mais especificamente para praticantes de voodoo. Os Voodoo Boys se reúnem lá. Queremos realizar uma operação secreta visando a liderança deles, mas não sabemos qual é a verdadeira base de operações deles. Então, começamos nos infiltrando na igreja? Exatamente, disse o agente da Netvaz. O senhor analisou a situação minuciosamente, senhor KK. Não tenho nada mais a acrescentar. Sabemos mais ou menos onde a quadrilha opera, mas eles mantêm a localização exata de seus superiores em segredo absoluto. Eles estão em constante alerta na internet e até agora, não tive sorte em rastreá-los digitalmente. Portanto, só nos resta um ataque físico. Mas para localizar a liderança deles no mundo real e atacá-los antes que escapem secretamente, os Animals são inúteis. É por isso que estou contratando sua equipe. Entendido, Carla assentiu com a cabeça. Em termos simples, encontre o alvo, aproxime-se e neutralize-o antes que ele possa fugir. Bastante fácil. Capítulo 498. Agora sou Lucy. Assim que a equipe confirmou o pagamento, o objetivo e o ponto de entrada da missão, Cara mudou imediatamente de rumo, ignorando o agente da Netvaz e voltando-se para a estratégia interna com sua equipe. Não foi por desrespeito. Ter o apoio de um agente da Netvaz na rede era certamente valioso, mas a equipe do KK havia aceitado o trabalho e estava sendo muito bem paga. Isso significava que não havia motivo para o cliente mover um dedo. Essa era a missão deles agora. O cliente só precisava esperar pelas boas notícias. Se a Netvaz tivesse que fazer o trabalho antes e depois de contratá-los, qual seria a vantagem do negócio? Cara pensou que se estivesse no lugar do cliente, também gostaria de relaxar. Nenhum mercenário que se preze aceita um pagamento gordo e depois faz o cliente realizar parte do trabalho. Não é assim que se conquistam avaliações 5 estrelas. Então, como vamos lidar com isso? Perguntou Oliver. Aquela igreja está cheia de haitianos, e é bem provável que muitos deles sejam membros dos Voodoo Boys. Mas não podemos simplesmente chegar em alguém e perguntar se faz parte da gangue. O que vamos fazer? Consultar o banco de dados da polícia de North Carolina? Isso é uma piada. Os Voodoo Boys não estão exatamente registrados em Pacifica. Tive uma ideia, disse T-Bug pelo canal da equipe. Ela não tinha falado até então o típico, dado seu desprezo pela Netvaz. Vocês sabem que existe um certo boato sobre os Voodoo Boys, né? Ouvi dizer que eles terceirizam serviços para mercenários porque não tem gente suficiente. É isso que você quer dizer, T-Bug? Jack interrompeu. Já ouvi falar, mas nunca aceitei nenhum serviço deles. Não com a situação tão apertada em Pacifica. Capacho, disse T-Bug secamente. Capacho? Oliver franziu a testa. Isso não soa bem. É assim que eles chamam os mercenários que contratam, explicou T-Bug. Eles trazem gente de fora para fazer o trabalho sujo e depois os eliminam para proteger seus segredos. Capacho, significa que você é descartável. Usado uma vez e jogado fora. Mercenários descartáveis? Nossa, eles queimam redemoinhos como se nada fosse, murmurou Carl, já distraído pelo termo. Mas sua mente clicou rápido, e ele imediatamente entendeu o propósito de T-Bug ter mencionado isso.
Você está sugerindo que nos façamos passar por funcionários contratados? Que nos aproximemos deles dessa forma e descobramos seu esconderijo? Exatamente. Melhor do que procurar agulha num palheiro na igreja, respondeu T-Bug. Nada esgota mais uma pessoa do que a inatividade prolongada. Os Voodoo Boys estão acostumados a fazer com que outros façam o trabalho deles. Já está na hora de alguém inverter os papéis. Isso é uma citação de Aristóteles ou algo assim? Oliver zombou. Parece que você está se descrevendo. Zero exercício. Eu malho 1 hora por dia no meu equipamento em casa. Isso me mantém em forma. O que é mais do que posso dizer de você, escondido no seu quarto assistindo videogames, retrucou T-Bug. Isso calou Oliver na hora. Quando alguém tem tanta coisa suja sobre você, você aprende a hora de ficar de boca fechada. Muito bem, chega, interveio V para quebrar o gelo. Então o plano é nos passarmos por mercenários querendo trabalhar para os Voodoo Boys e de quebra coletar informações. Mas como? Ele fez uma pausa. Se nos apresentarmos como somos, eles nunca nos considerarão descartáveis. Somos muito reconhecíveis. Mas se nos fizermos passar por desconhecidos, talvez nem nos levem em consideração. Fácil, disse Cara. Nós nos fazemos passar por mercenários semifamosos. Mais fácil falar do que fazer. Jack coçou o queixo. Quer dizer, eu conheço alguns, mas quem seria adequado para isso? Vou fazer uma ligação, ofereceu Cara. Ele deu um passo para o lado, fez uma rápida chamada holográfica e voltou com um aceno de cabeça. A equipe do Maine disse que podemos usar as identidades deles. Eles estão de férias, indo para a Lua. Viagem de 3 dias, 250 mil vórtices, ônibus espacial da ESA. Nem estão em Night City. Os nomes deles são todos nossos para usar. A Lua? Oliver se animou. O David não disse uma vez que a Lucy queria se estabelecer na Lua algum dia? Então ela vai dar uma olhada antes? Algo assim, disse Carol, desligando o comunicador. David não foi, coisas da escola e da família. E segundo Maine, as coisas estão indo bem entre ele e Lucy. Ela está vindo por sentimentalismo, eu acho. Ah, agora entendi, Oliver assentiu, fingindo estar pensativo. Um sonho remodelado pelo amor. Ainda arde por dentro, então ela vai vê-lo uma última vez, antes de seguir em frente para algo novo. Claro, vamos nessa, Cara deu de ombros. De qualquer forma, depois que tivermos os documentos de identidade fica fácil. Se algum dia quisermos fazer a viagem nós mesmos, 250 mil não é ruim. Mas por enquanto temos as credenciais. Cara pegou um chip de transformação facial e o inseriu. Suas feições mudaram, transformando-o em uma versão mais jovem, a persona pública de David. Vou de David, disse ele. Com o meu porte físico, acho que sou do Maine, acrescentou Jack. Quanto a mim, V começou, mas Oliver o interrompeu, eu ligo para Pilar. Não sobrou muita gente. V congelou. Além de Falco, o piloto, a equipe de Maine tinha apenas 3 integrantes, David, Maine e Pilar, e essas já estavam reservadas. O que significava? O rosto de V se contraiu. Ele lançou um olhar fulminante para Oliver. Ele tinha acabado de tirar o Oliver de uma enrascada durante o jantar de confusões do T-Bug, e foi essa gratidão que recebeu? Realmente. Você me deixa com isso? V inspirou profundamente. Em seguida, cerrou os dentes, fez uma rápida contagem mental das mulheres da tripulação e expirou. Bem, eu sou Lucy. Ele se virou para Carol, com uma expressão completamente inexpressiva. Capítulo 499, não muitos. Uma vez definidas suas identidades, disfarçar-se não foi muito difícil. Com exceção de V, que ficou indeciso sobre a escolha e acabou optando por uma roupa folgada e unissex. O resto da equipe assumiu facilmente os papéis da tripulação de Maine. Até mesmo Oliver, que estava se passando por Pilar com seu braço cibernético, simplesmente colocou uma prótese na própria mão. As equipes de Carl e Maine já estavam familiarizadas com a aparência e os equipamentos umas das outras, o que ajudou bastante. Sem essa familiaridade, suas imitações poderiam ter falhas. Mas com os disfarces perfeitos, a menos que alguém conhecesse a equipe de Maine pessoalmente, seria quase impossível notar qualquer discrepância. Como os Voodoo Boys eram conhecidos por usar invasões de sistemas para selecionar mercenários com antecedência, Cara pediu a Andy e aos outros que alterassem seus registros de movimentação no banco de dados do NCPD, a menos que os Voodoo Boys conseguissem invadir os sistemas do NCPD e inspecionar os registros de alterações. A única coisa que viriam seria que a equipe de Maine havia concluído um trabalho recentemente e estava ociosa, o que se encaixava perfeitamente no plano. É claro que se os Voodoo Boys vasculhassem detalhadamente o banco de dados do NCPD, a equipe de Cara talvez nem precisasse intervir. O motivo era simples. Graças a contatos internos no Departamento de Polícia de Newfoundland, NCPD, o Sr. Johnson usou sua autorização de segurança para ocultar os registros da equipe de Cara, inserindo-os no banco de dados de candidatos da McStack. Em outras palavras, se os Voodoo Boys investigassem demais, acabariam vasculhando o banco de dados da McStack. E em Night City, talvez houvesse lunáticos corajosos o suficiente para enfrentar McStack, mas os Voodoo Boys não estavam entre eles. Esses caçadores de ciberpsicopatas não se importam com danos colaterais. Se você os irritar, eles exterminarão bairros inteiros sem hesitar. Ciberpsicopatas não ligam para quem é inocente. O palco McStack está sempre aberto. Se você tiver coragem, suba na fila. Com seus antecedentes criminais limpos, a equipe de Cara tinha apenas um obstáculo restante. Como convencer os Voodoo Boys a realmente contratá-los?
Mesmo para se tornar um dos seus chamados capachos, era preciso ter uma brecha. Se vamos fazer isso, disse Kara, precisamos de alguém com contatos que possa manter tudo em segredo. Alguém que possa nos apresentar aos Voodoo Boys. Que tal Ranges? Ou Dexter Dishon? O Dishon é o cara que estragou tudo num trabalho com os Voodoo Boys e teve que fugir de Night City, respondeu V. A gente até organizou um show para ajudar ele a sair de lá. Ele não vai querer arriscar isso de novo. Ele era o faz-tudo da Pacifica, mas o Ranges é mais relevante agora. Vamos ficar com o Ranges. Sim, concordo. Tentar usar um intermediário que já tinha prejudicado os Voodoo Boys era pedir para ter problemas. Mas se eles fossem abordar o Sr. Ranges? Carla refletiu sobre sua mente afiada. Afinal, ele era um ex-corporador. Não era o tipo de cara que se enganava facilmente. Com uma mente dessas, descobrir o verdadeiro objetivo do Esquadrão KK não seria difícil. Mas tudo bem. Sr. Ranges, disse Carol ao telefone, imagino que o senhor esteja interessado no território que os Voodoo Boys deixarão para trás em Pacifica. Aquele enclave haitiano sem nada que vale a pena explorar? Mas já que é você quem está falando, Carl, estou ouvindo. A voz do Sr. Ranges estava tão calma e serena como sempre, como se nada pudesse abalá-lo. Mas Carl percebeu que ele estava intrigado. Esses negociadores de rua não eram idiotas. Mesmo quando estavam interessados, sempre começavam fingindo o contrário, tática de negociação padrão. Carl não se importou. Ele explicou seu pedido de forma clara e direta. Então, você quer se passar pela equipe do Maine e quer que eu te conecte com os Voodoo Boys para que você possa aceitar um trabalho deles? Exatamente. Uma risada baixa veio do outro lado da linha. Lidar com a mamãe Brigitte não é exatamente fácil. Se essa operação vazar, serei eu quem virá atrás. Kaká, você está me colocando numa situação delicada. Não sobrará nenhum Voodoo Boys. Cara disse isso de forma tão categórica que a frase seguinte de Ranges, sem dúvida com a intenção de aumentar o preço, morreu em sua garganta. Se algum deles sobreviver a este trabalho, eu mesmo terminarei a limpeza. A Netwatch os contratou para eliminar a liderança. O que aconteceria com o resto dependia do Esquadrão KK. Os Voodoo Boys tinham no máximo, de 50 a 250 membros efetivos. Não é um número grande. Exterminá-los completamente não seria difícil. O prefeito Lucius Rini pode ter abandonado Pacifica, mas muitas pessoas ambiciosas estavam de olho na cidade. Até mesmo o departamento de polícia de Newfoundland a considerava um bom lugar para instalar unidades secretas e guardar equipamentos sensíveis. Nesse contexto, os Voodoo Boys eram como larvas apodrecendo numa ferida aberta. É preciso eliminar a infecção antes de remendar a ferida. Caro não se importava de ser o bisturi. Ranges ficou em silêncio por um longo tempo. Ele claramente não esperava que Caro dissesse algo assim. Mas, talvez fosse exatamente isso que Kaká deveria estar dizendo. Então, suponho que não tenho motivos para dizer não, respondeu Ranges finalmente, recuperando sua compostura habitual. Vou marcar a reunião. Livrar-se dos Voodoo Boys seria bom para os negócios. Mas, havia uma condição. Quero todos os Voodoo Boys que sabem que eu era o intermediário mortos. Claramente o Sr. Ranges se preocupava com sua reputação. A resposta de Car foi simples. Você tem a minha palavra. O Sr. Ranges trabalhou rapidamente. Naquela mesma noite, Cara recebeu a mensagem. Você está com sorte. Eu estava pensando em causar um pouco de confusão para os Voodoo Boys, para forçá-los a contratar gente de fora. Acontece que eles já têm uma vaga que precisa de alguém para se submeter. Eu recomendei você. Amanhã de manhã, às 7 horas, na Igreja Bíblica Serenity, na Rua Sloane. O contato deles estará esperando. Capítulo 500, Plácido. Então, depois de toda essa correria, acabamos voltando para cá, para a Igreja Bíblica Serenity. Acha que esse era o nosso plano original? De jeito nenhum. Se não tivéssemos vindo aqui com a desculpa de aceitar um emprego, que informações teríamos conseguido? Disfarçada de Maine, Jack olhou para Oliver. Ele agora suspeitava que o motivo pelo qual Oliver havia escolhido se passar por Pilar era porque Pilar também era tagarela. Menos chances de revelar algo por meio de deslizes. De qualquer forma, alguém deve nos encontrar lá dentro. Os Voodoo Boys disseram que não mais do que 5 pessoas, então eles obviamente estão sendo cautelosos com o número de pessoas. Para nós, está ótimo. David Carl, disfarçado, caminhou atrás de Jack. Você é o líder da equipe agora, Maine. Tudo depende de você. Não se preocupe, David. Fique por perto e anote tudo. Jack incorporou o papel e então olhou para V, mas sabe de uma coisa? O V realmente se parece muito com a Lucy. Até o jeito de andar. Se eu não tivesse te visto ensaiar, juraria que você era algum tipo de agente secreta. Você pegou os trejeitos rápido demais. Diante do elogio, Lucy esboçou um sorriso forçado. Sem dúvida alguma, esse disfarce estava levando o V ao limite. Ele jamais imaginou que fingir ser mulher seria tão frustrante. Ao refletir, ele subitamente passou a ter um respeito renovado pelos artistas de rua que vira, aquelas pessoas cuja aparência desafiava todas as fronteiras. Havia verdadeiros mestres entre eles. Se tivermos que fazer isso de novo, murmurou V entre dentes cerrados, imitando exatamente a voz de Lucy, vamos tirar a sorte na palha. Mantenha a expressão firme, V. Se os Voodoo Boys notarem o mínimo sinal de algo estranho no seu rosto, todo esse plano vai por água abaixo. Jack estendeu as mãos, sinalizando para que ele mantivesse a calma. Ninguém de fora jamais saberá disso. O simples fato de vocês me verem assim já é suficiente.
Graças a Deus que a Panon não está por perto. V soltou um suspiro profundo e instantaneamente mudou de marcha. Essa era a vantagem de ser um profissional acostumado a trabalhos estranhos. Assim que V voltou à expressão fria e distante característica de Lucy, ele se encaixou perfeitamente no papel. Vamos! Nosso contato provavelmente está esperando. É hora de dar um show. Os 4 chegaram à igreja às 6h55 da manhã. Quando abriram as portas, a cena lá dentro correspondia exatamente à descrição de Jack. Uma iluminação estranha e ofuscante. Uma multidão em volta de um púlpito central e uma mulher vestida como uma stripper proferindo um sermão inflamado e atraindo todos os olhares. Carl examinou as pessoas lá dentro. Quase todas eram negras ou tinham traços que sugeriam ascendência mista. Um enclave haitiano. Ele murmurou algo para si mesmo, então percebeu uma figura encapuzada observando o grupo e se aproximando lentamente. Alguns passos depois, a figura alcançou Jack, que já havia percebido e se virou para encará-lo. Você é do Maine? Chegou mais cedo do que o esperado. O capuz do homem se moveu, revelando um rosto negro, mal visível na luz fraca e pulsante da igreja. Pelo menos essa turma entende de pontualidade. Jack ergueu uma sobrancelha. Parece que alguém mais não fez isso. A última equipe chegou com mais de 1 hora de atraso, disse o homem encapuzado. Já estávamos terminando o sermão. Então, aquele emprego não se concretizou? Se você não consegue seguir regras básicas como chegar na hora, não faz sentido continuar. O homem deu uma rápida olhada em Jack. Só trabalhamos com mercenários competentes e que seguem ordens. E depois matá-los quando o trabalho estiver feito, certo? Jack guardou o pensamento para si, com uma expressão completamente neutra. Então, você é o nosso contato? Onde conversamos? Ele olhou em volta para a multidão. Aqui? Saia pelo mesmo caminho que entrou. Caminhe 50 metros e vire à direita. Mais 10 metros e você encontrará um açougue. Alguém estará esperando. Basta dizer que veio ver Placide, ele explicará tudo. Muito cauteloso. Primeiro a igreja, depois o açougue. Aposto que o açougue nem é a última parada. Jack o testou com um comentário, mas recebeu apenas um olhar vazio em resposta. O homem então se virou e desapareceu na congregação, claramente sem ter falado mais nada. Toda essa burocracia só para conseguir um emprego. Mesmo que não soubéssemos que os Voodoo Boys tratam os mercenários como lixo depois, eu ainda pensaria 2 vezes antes de trabalhar para eles. O clima todo é de seita. Não é coisa de seita. É só tedioso. Você está sendo muito crítico, Jack. Carl interrompeu pelo rádio. Mas sim, eles são cautelosos. Não será fácil descobrir onde fica a base deles. Descobriremos em breve. Jack parou de falar e seguiu as instruções, saindo da igreja. A julgar pelo seu andar, ele já estava farto daquele lugar. Um católico entrando num templo voodoo? Isso nunca ia dar certo. Assim que os outros o seguiram para fora, o homem encapuzado, que havia retomado a atenção no sermão, virou-se para observá-los partir. Então, ele enviou uma mensagem. Confirmado. Eles estão se passando pela equipe do Maine. 4 membros, o líder Maine, além de David, Pilar e Lucy. O restante provavelmente está de prontidão. Eles já saíram do prédio. Eu entendo. No açougue, um homem negro alto com dreadlocks abaixou lentamente o celular. Ele vestia uma jaqueta de couro sobre uma regata vermelha. Seu peito exposto revelava grossos músculos e o contorno tênue e inconfundível de uma pesada armadura subcutânea. Sobre o balcão ao lado dele, havia uma faca de açougueiro reluzente. Ao lado da lâmina, carne recém-abatida, ainda pingando sangue e com forte cheiro de ferro. Capítulo 501. O enclave haitiano. Açougue do Roland. Jack olhou para o nome pintado na fachada da loja, memorizou, deslizou a porta de ferro para o lado e entrou. No instante em que entrou, um odor pungente, uma mistura de plástico e sangue cru, atingiu suas narinas. Mesmo assim, a expressão de Jack não se alterou. Os estabelecimentos que serviam carne sintética sempre tinham esse cheiro. Para um amante de carne como Jack, era preferível ao cheiro rançoso de alguns outros lugares. Ele olhou em volta, seus olhos percorrendo as prateleiras repletas de carne sintética. Cada corte estava cuidadosamente embalado a vácuo em plástico transparente, irradiando um tom vermelho brilhante. Atrás do balcão, estava um homem negro com um chapéu cônico branco engordurado e uma regata brilhante e manchada de suor. Aquele Placide? O homem olhou para trás, fazendo com que Jack desse um passo à frente. Estou procurando por Placide. Plácido, hein? A expressão do homem permaneceu impassível enquanto ele apontava para uma câmera de segurança instalada nas proximidades. Olha ali. Jack seguiu o gesto dele. A câmera girou e começou a escaneá-lo. Verificação de identidade? Jack pensou, ligeiramente surpresa com a cautela dos Voodoo Boys. Os funcionários da igreja provavelmente já tinham avisado o açougue. E mesmo assim, numa distância tão curta, fizeram uma segunda verificação? Descobrir os segredos deles não será fácil, murmurou ele pelo comunicador da equipe. Esses haitianos são paranoicos. Quanto mais paranoicos, mais valioso o segredo, respondeu Carl. Eles provavelmente já foram duramente atingidos. Talvez até mesmo o esquadrão bem equipado da Sexta Rua pudesse acabar com eles, acrescentou. Isso é forçar a barra, disse Oliver. A 6th Street está cheia de aspirantes a famosos, como eu costumava ser. Você precisaria de uma equipe de verdade, equipamento militar, tecnologia de ponta, tudo. Sempre achei que você se saiu muito bem naquela época, acrescentou Carl.
Sempre há alguns que sabem o que estão fazendo. Enquanto o scanner passava de um membro da equipe para o outro, eles conversaram brevemente. Assim que a varredura com luz azul terminou, o homem atrás do balcão acenou com a cabeça de forma sucinta. Tudo certo. Pode passar. Placide está esperando lá atrás. Então ele não era Placide. 2 mudanças de local e uma verificação só para conhecer o cara. Os Voodoo Boys não estavam para brincadeira. Jack retomou a liderança, movendo-se para o lado direito da loja. Ele empurrou uma porta e entrou em um corredor pouco iluminado quando algo o atingiu. Um aroma familiar. Sangue. Não era o tipo sintético e plastificado. Era sangue fresco, rico em ferro denso no ar. Ele foi mais para o fundo do cômodo, e foi aí que ele viu. Um homem negro corpulento estava batendo uma galinha em uma mesa de aço inoxidável. A origem do sangue era óbvia. Plácido? Jack gritou. O homem se virou para encará-lo, ainda segurando uma faca. Ele olhou Jack de cima a baixo antes de falar. Maine, esse sou eu. O homem assentiu com a cabeça. Então você está no lugar certo. Ele acrescentou. Eu sou Placide. Então você é o próximo contato, é? Perguntou Jack. O cara da igreja nos mandou. Não vou mentir, isso é um saco. Para lá e para cá, dando voltas e voltas. Quando é que vamos conseguir um emprego? Me dê algo concreto. Nesse ritmo, o sol vai se pôr antes de começarmos. Placide não respondeu ao sarcasmo. Ele examinou silenciosamente cada um dos colegas de equipe de Jack, como se estivesse memorizando seus rostos. Então voltou-se para Jack. Me siga. Ele deixou o frango meio abatido sobre a mesa e pegou um dispositivo de comunicação. Alguém venha cuidar da carne lá atrás. Prepare-a e coloque-a no congelador. Precisaremos dela em alguns dias. Ele enxugou as mãos num pano e caminhou em direção a uma porta de enrolar. Tipo frio. Não quer bater papo, né? Oliver murmurou. Qual é a dele? Provavelmente acha que não faz sentido fazer amizade com pessoas que vão morrer em breve, disse Vê enquanto Placide abria a persiana e saía. E agora? Nós seguimos, respondeu Jack. Eles seguiram Placide pelas vielas sinuosas de Pacifica até chegarem a uma densa zona residencial. Agora tem mais gente armada, observou Carol. E sim, tem muito mais gente negra aqui. Este é o núcleo do enclave haitiano? Pode ser apenas uma milícia comunitária, como a da 6th Street, respondeu Oliver. Mas reparei nas tatuagens, braços, ombros. Desenhos estranhos. Sabe o que significam? Símbolos voodoo, disse Cara. Não sei os detalhes. Mas uma coisa é certa, isto é território dos Voodoo Boys. Preparem-se para o que vier. Cara memorizou silenciosamente cada rosto armado. Se as coisas dessem errado, esses seriam alvos que eles teriam que eliminar. O grupo seguiu Placide por vários andares, chegando finalmente a uma varanda. O enclave haitiano estava centrado no Hotel Bat. Eles agora estavam no 3º andar. Placide parou em frente a uma janela que ia do chão ao teto. Dali, metade de Pacifica se estendia abaixo deles. Ao longe, o contorno de Dogtov era visível. Você já esteve em Dogtov? Plácido perguntou, com os olhos fixos no horizonte. Como um dos principais netruners dos Voodoo Boys, ele quase certamente já havia investigado as operações da Maelstrom antes dessa reunião, e mesmo assim, ele fez a pergunta. Então esse emprego está ligado a Dogtov, né? Jack olhou na mesma direção e respondeu. Passei algum tempo lá. Por quê? Precisamos que você volte, disse Placide, virando-se para ele. Há alguém que você precisa eliminar. O nome dele é Slider. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.